O último conceito que eu queria mostrar na aula de hoje é a questão do bloqueio. Então, se a gente for olhar para esse exemplo que acabamos de fazer, quem que é o gargalo nesse problema? É a máquina 1, que ela tem o maior tempo de processamento. Então, demora praticamente o dobro comparado com a máquina 2. Como ela é o gargalo e a peça tem que passar necessariamente pelas duas máquinas, então o que vai acontecer? Vai passar pela máquina 1, vai demorar um tempo maior. Quando ela passar pela máquina 2, a máquina 2 já vai estar liberada da peça anterior, já que ela tem um menor tempo de processamento. Então, nesse caso específico, nós nunca vamos ter o problema do bloqueio da máquina 1, já que ela é o gargalo, né? Então a máquina 2 vai estar sempre liberada. Então, se a gente for olhar o relatório de saída em relação ao bloqueio, vocês podem verificar aqui que o bloqueio tanto da máquina 1 quanto da máquina 2 é zero. Agora, vamos mudar esses tempos de processamento e considerar o contrário. Então, suponha que aqui seja 3 minutos e aqui seja 6 minutos. Então, agora o gargalo passa a ser a máquina 2. Demora o dobro do tempo de processamento. Então, se a gente for simular, vamos olhar o relatório de saída. Então, se a gente for olhar agora a questão do bloqueio, estava zero com o tempo anterior, trocando esses tempos, agora a máquina 1 passa a ficar praticamente 50% do seu tempo bloqueado. Então, por que isso aconteceu? Repetindo, se a gente for voltar aqui no processo, demora 3 minutos na máquina 1, liberou, foi para a máquina 2. A máquina 2 agora vai demorar 6 minutos. Só que a primeira peça não tem problema. Agora, quando chegar a segunda peça, vai passar na primeira 3 minutos de novo. Quando ela chegar na segunda, ela vai estar liberando a anterior. E à medida que for chegando novas peças, vai chegar a terceira. Quando ela chegar na máquina 2, ela teria sido liberada na máquina 1, só que ela não pode ir para a máquina 2, porque a máquina 2 ainda está em processamento da peça anterior, já que esse tempo é praticamente o dobro, né? Então, como não existe um estoque intermediário entre essas máquinas, o ProModa entende esse conceito como bloqueio. Então, a peça foi finalizada na máquina 1, ela teria que ser liberada, só que não existe um estoque intermediário, então ela fica bloqueada nessa máquina até que a máquina seguinte libere a peça anterior. Então, a única forma da gente resolver, eliminar essa questão do bloqueio, é criando um estoque intermediário. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá, em construir locais. Nós já criamos uma fila de entrada, agora a gente vai criar uma fila intermediária. Então, clica na esteira, solta, clica com o esquerdo, arrasta, finaliza com o direito. A mesma coisa, a gente tem que dar um duplo clique aqui e selecionar como fila para ele considerar que essa capacidade é infinita. E aqui eu vou mudar o nome para fila intermediária. A gente precisa mudar também o processo, senão ele vai dar erro. Então, produto 1 da fila de entrada vai para a máquina 1. Da máquina 1, agora ele vai para a fila intermediária. Eu preciso criar agora uma linha anterior, então eu vou vir aqui, editar, inserir. Então, esse produto 1 que está na fila intermediária, não vou colocar nenhum tempo de processamento aqui, da fila intermediária esse produto vai para a máquina 2. E aqui já estava pronto, né? Da máquina 2 sai. Então, só conferindo, da fila de entrada para a máquina 1 para a fila intermediária e da fila intermediária para a máquina 2 é a última etapa do processo. Então, agora a gente pode simular, salvar e executar. Então, o que a gente espera que tenha acontecido agora? Reparem que foi processada na máquina 1, agora ela já pode liberar e ir para a fila de entrada. Então, a gente espera que o bloqueio da máquina 1 tenha zerado. Vamos ver se isso realmente aconteceu. Aconteceu. Então, como vocês podem verificar aqui, a porcentagem de bloqueio agora da máquina 1 passa a ser zero, exatamente porque nós criamos essa fila intermediária. Então, todos os modelos que vocês forem fazer daqui para frente, sempre criem ou um estoque de entrada ou uma fila de entrada,
para não ter o problema de falha de chegada, como eu mostrei no início. E criar sempre uma fila intermediária entre as máquinas para não ter esse problema do bloqueio. Então, para os próximos modelos, a gente vai ter esse procedimento para evitar chegada e bloqueio. Nesse caso, nós criamos filas. A partir da aula que vem, eu vou mostrar que isso também pode ser feito por meio de estoque. Só por curiosidade, o estoque é esse quadradinho aqui que é chamado de região. Então, nós também poderíamos ter criado o estoque no lugar da fila, só que aí o estoque vai ter uma capacidade infinita e aí a gente vai dimensionar caso a caso. Tá? Então, esse é o objetivo da aula de hoje, vocês aprenderem a mexer no software e entender esses conceitos de chegada, falha de chegada, bloqueio, conseguir analisar de uma forma geral o relatório de saída, interpretar esses resultados. Obviamente, a gente vai fazer isso com mais detalhe nas próximas aulas. E eu deixo para vocês como lição de casa, para vocês me entregarem na aula que vem. Vocês vão me entregar por e-mail, pode ser em dupla. Um caso similar, tá? Só que para vocês não ficarem restritos só a esse exemplo, cada um implementa um outro caso com esses conceitos, e aí vocês me entreguem em dupla por e-mail na aula que vem. Não precisa ser nada muito complexo, já que a gente viu só os conceitos básicos, como construir, como simular o modelo aqui no Promoda. Tá? Então, esse é o objetivo da aula de hoje, então eu fico aguardando vocês me entregarem. Independente disso, amanhã eu vou estar no laboratório, no mesmo laboratório, né, no laboratório 1, na parte da tarde, até às 7 da noite, para quem quiser tirar dúvida. Até mais.